Obrigada, Sr. Presidente. Iniciava também por cumprimentá-los e, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, naturalmente também agradecer todo o conjunto de questões que nos vieram aqui colocar e de preocupações, quer em relação aos direitos dos médicos, quer em relação ao Serviço Nacional de Saúde, aliás, preocupações que partilhamos e referir que, no nosso ponto de vista, não é aceitável, evidentemente, o ataque que tem sido feito aos direitos dos trabalhadores, de um ponto de vista geral, mas, nomeadamente, o ataque que é feito também aqui aos direitos dos médicos. É óbvio que há um conjunto de questões e de aspectos que não são só de agora, que já vêm de há um conjunto de tempo. Estou, por exemplo, a falar da desvalorização das carreiras médicas, que levou de facto a uma grande desmotivação, do agravamento das regras de aposentação, que levou também à grande saída de médicos e continua a levar à saída de médicos do Serviço Nacional de Saúde. São de facto um conjunto de políticas de sucessivos governos que têm passado, quer do PS, quer do PSD, que sistematicamente não têm respeitado, nem têm valorizado aquilo, nomeadamente agora com o que foi referido em relação aos contratos coletivos de trabalho. De facto é um absurdo, não é? Ou seja, tudo aquilo que foi negociado entre os representantes dos profissionais, neste caso concreto os sindicatos e os membros do governo, não tenha sido desrespeitado e que se tenha implementado um conjunto de medidas que vão ainda no sentido de continuar este agravamento, não é? Ao longo dos últimos meses, o que a gente viu foi um aumento exponencial da saída de médicos do Serviço Nacional de Saúde e com consequências, naturalmente, não só depois na capacidade de resposta aos utentes, mas como também foi referido em relação à capacidade formativa do próprio Serviço Nacional de Saúde para podermos ir tendo essa mesma substituição. E, no nosso ponto de vista, entendemos que a formação de médicos, nomeadamente ao nível das especialidades, deve ser feita no SNS, deve ser feita no serviço público e não no serviço privado, porque isso iria iria ser mais um contributo para que os médicos não ficassem no Serviço Nacional de Saúde. Este é um aspecto que, na nossa opinião, é assim que deve ser feito e o que vem ainda a acrescentar maiores preocupações à situação que poderemos vir a ter nos próximos meses. Em relação às horas extraordinárias, evidentemente, ou seja, a redução do pagamento das horas extraordinárias, o ideal era termos, de facto, mais profissionais e era termos mais trabalhadores para assegurar aquilo que é o funcionamento dos serviços públicos de saúde. Mas a verdade é que esta redução significativa desvalorizou completamente também aquilo que é a exigência e o esforço, porque não poderemos ignorar, de facto, a exigência do ponto de vista profissional, que é, e nomeadamente, quando estamos a tratar de questões de saúde, tratar dos doentes, não é? Trabalhar 24 horas seguidas, de facto, é uma exigência brutal e isso não pode ser descurado e deve ser naturalmente valorizado e deve ser também valorizado do ponto de vista do pagamento e da retribuição que é feita aos profissionais. E preocupa-nos, evidentemente, a consequência que esta medida vai ter nos serviços de saúde, nomeadamente nas urgências hospitalares, porque nós sabemos que é aí que está o grosso das horas extraordinárias que são utilizadas. Isso nós hoje já temos em vários hospitais do nosso país, serviços de urgências com funcionamento altamente caótico, em que os tempos de espera são brutais, em que a situação não é nada fácil. Com a concretização desta medida vai trazer, evidentemente, ainda aqui dificuldades acrescidas e que naturalmente irão afetar os utentes e irão criar novas dificuldades no acesso à saúde aos utentes. Eu queria aqui especificar esta questão, não é? Ou seja, do que tem a ver, e como foi dito, de facto, da singularidade do nosso Serviço Nacional de Saúde, dela também ter sido construída pelos profissionais e, de facto, os vários profissionais de saúde contribuíram bastante para aquilo que é o Serviço Nacional de Saúde português e, de facto, sem termos também profissionais, os médicos, naturalmente outros, mas, nomeadamente, estamos aqui a cingir-nos nas questões dos médicos, não temos um Serviço Nacional de Saúde. Isso não há dúvidas e, de facto, defender os direitos dos médicos, dar mais condições de trabalho aos médicos, é defender também o Serviço Nacional de Saúde e é defender a qualidade dos cuidados de saúde que são prestados aos utentes. Na nossa opinião, uma coisa não está dissociada da outra e, na nossa perspectiva, ela deve ser vista desta
desta forma. Em relação ao descanso compensatório, também como foi colocado, obviamente, evidentemente que é também uma preocupação e evidentemente que vai no mesmo sentido de atacar, de retirar direitos, de retirar condições de trabalho e que de forma alguma piora e degrada as condições de trabalho dos médicos, mas de forma alguma, e isto vai ter consequências que também, como foram ditas, e nós partilhamos, na qualidade depois dos cuidados que são prestados aos utentes. Eu queria fazer aqui uma última referência, dizer que da nossa parte nós estamos bastante preocupados, temos tido um conjunto de intervenções e de iniciativas no sentido da defesa do Serviço Nacional de Saúde e dos direitos dos trabalhadores, mas aproveito para vos, até que bastante recente, aproveito para vos informar que o PCP ainda hoje propôs nesta Comissão de Saúde um requerimento para chamar o Sr. Ministro da Saúde em relação aos vários aspectos que se colocam hoje em relação ao Serviço Nacional de Saúde. Entre elas, nós colocamos também esta questão que tem a ver com os trabalhadores, que tem a ver com os médicos, quer das horas extraordinárias, quer também de medidas que poderão ser adotadas para evitar a saída de médicos, como temos tido até agora, como também como é que nós vamos substituir e restituir, ter o quadro de médicos necessário para dar resposta aos cuidados que são necessários. Foi rejeitado. Há um conjunto de partidos, nomeadamente o PSD e o CDS, que entendem que não havia essa necessidade e que está tudo a correr bem, foi aquilo que foi dito na discussão, e que esse requerimento foi rejeitado. De qualquer das formas, nós utilizamos o nosso direito potestativo que está na Assembleia no regimento da Assembleia da República e que assiste aos grupos parlamentares, e requeremos potestativamente a presença do Sr. Ministro na Assembleia da República, por isso nas próximas semanas estará cá e iremos confrontá-lo também com estas questões que aqui nos trouxeram.